subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 7, lição da classe dos jovens, que vem trazendo um assunto importantíssimo. E nesta oportunidade estaremos estudando, Miqueias. Vamos estar falando sobre Miqueias, diga-se de passagem, que é a lição. O tema geral da lição é vigilância, justiça e o culto a Deus. E estamos estudando sobre os profetas menores, E nesta oportunidade estaremos aprendendo sobre Miqueias. Deus quer obediência de coração, tá certo? É o tema da nossa lição que vamos aprender doravante, tá certo? Muito bem, vamos trazer aqui o escopo de Miqueias. Na verdade, a leitura proposta aqui está em Miqueias, capítulo de número 6, versículos 6 a 8, que nos diz assim o texto: com que me apresentarei ao Senhor e iniciarei entre Deus e o Altíssimo, e inclinarei entre o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de um ano. Versículo 7 nos diz: agrada-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou homem, e que é o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Então, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Nessa introdução nós veremos que o livro de Miqueias é considerado como o evangelho da justiça social. Ele vai trabalhar dentro de uma visão social, trazendo uma mensagem de que os ricos, os poderosos de Judá e de Israel estava deturpando os mais pobres. Na verdade, se envolvermos por a história, nós vamos observar toda a anomalia relacionada a essa questão. Tem-se a visão de quanto mais tem, mais quer. Então, o pobre sempre será aquele que estará servindo e jamais será servido. Para Deus, isto não é verdade. Para Deus, isso não está correto. Existe, mas não está correto. Então, naquele tempo, os religiosos cumpriram eficazmente os rituais levíticos, porém, os ritos eram feitos de forma mecânica, sem vida, enquanto que a liturgia era bem cumprida, bem preparada, muito bonita. É o que acontece hoje, podemos ver. Então, a obediência, a justiça e a misericórdia, a humildade era desprezada aí pelo povo. Então, os pobres eram explorados, apesar da prática da injustiça social. As pessoas se uniam regularmente para adorar a Deus, para adorar o Senhor. Então, Miqueias foi um homem corajoso, que não teve receio de condenar tais pecados. E vamos ver isso em Miqueias capítulo 3, versículo número 8. Outro ponto de partida interessante é que Miqueias é muito parecido com Isaías. Nós temos pontos no versículo capítulo 2 de Isaías, versículo de 1 a 5, e o capítulo 4 de Miqueias, versículo de 1 a 5. São textos muito parecidos, que eles falam da mesma situação. Parece que os mesmos recebeu o mesmo, tanto Isaías como Miqueias recebeu a mesma revelação. Então, o nome Miqueias significa quem é como Jeová. Fiz aqui um rascunhozinho para entendermos melhor essa temática, Está aqui o rascunho. Então, o nome Miqueias, ele quem é como Jeová, ou quem é como Deus, Miqueias capítulo 7, versículo de número 18. Ele era nativo de Moreset Gat, no caso uma comunidade rural
que era localizada nos limítrofes ali de Judá, bem distante do centro urbano. Jerusalém, de onde se tornavam príncipes, as decisões, aliás, as principais decisões, né, políticas da nação. A cidade ficava a cerca de 50 quilômetros de distância, aquela região ficava cerca de 50 quilômetros de distância de Jerusalém, não é? Então ele trouxe aqui um escopo. Ele era um homem simples, um homem do campo, um homem campesino, tanto que me lembro quando tem até um estudo que eu fiz relacionado sobre o messianismo, e eu vou trabalhar em cima de Miqueias também, não é? Como uma afirmativa de que o Messias campesino, não é? Nós estávamos naquela oportunidade, escrevi sobre o Messias do palácio, o Messias do campo, dentro da visão isaiana, davídica, e trouxe também esse escopo de Miqueias. Então isso também me ajudou bastante dentro dessa proposta aqui da revista. Diga-se de passagem que essa revista, na minha visão, foi uma das melhores revistas que surgiu desde que surgiu a classe dos jovens separada dos adultos, até porque o teólogo aí, o nobre Tiago Trota, ele traz uma abordagem bem embasada, com historicidade muito bem aplicada. As suas fontes são fidedignas, não deixa dúvida, não é? E traz aí um bojo contextualizado muito importante, não é? Recomendo aos jovens que queiram se aprofundar um pouco mais, adquiram um livro de apoio, né? Isael Tiago Trota, o nome do moço, né? E assim sucessivamente. Então Deus abençoe o Tiago, né? Ele é capelão da Marinha, tem um currículo muito bom, muito vasto, né? E assim sucessivamente. Parabéns aí pela abordagem dentro desses livros que pouco se vê, porque esses livros do profeta, até estava pregando sobre Abadia esses dias, e eu disse na igreja que esse sermão está num vídeo, está no canal, né? Eu disse na igreja que ninguém fala dos profetas menores, porque eles pegam pesado, eles falam literalmente a verdade desnudada, sem se incomodar com qualquer outro sistema, não é? Ele não está nem aí com o sistema, eles entregam os oráculos de Deus embasado naquilo que recebeu do Senhor, não é? Então ele era um camponês simples, conforme já dissemos, né? E Miqueias conseguiu ouvir o grito dos oprimidos, e foi por isso que ele trouxe, devotou a sua vida aí na tentativa de defender, né, dentro do sistema social que ela exploratório, que ficava, se tem notícia até historicamente, que naqueles dias, quando o povo vinha da guerra, eles queriam até a roupa, né? Tirava a roupa do povo, era um negócio deprimente, né? E isso não eram os pobres, isso eram os supostos ricos, né? E assim sucessivamente. Então, nesse período, né, nós vamos ver agora o período que ele profetizou, né? Ele foi entregue a profecia no reinado de Jotão, cerca de 742 a 735 a.C., no período de Joacás, no período de Zedequias, ambos reis de Judá. Miqueias capítulo 1 vai nortear isso aí, e também Jeremias capítulo de número 18, ele foi contemporâneo de Isaías. É considerado um livro que reflete a condição da apostasia de Judá, não é? Então, outra base, né, que a estrutura e a mensagem do livro, ela vai embora fosse oriundo do sul, Miqueias profetizou para os dois reinos, né, para Judá e para Israel, sendo aí a sua mensagem destinada primeiramente, né, às respectivas capitais, né, tanto Jerusalém e Samaria naquela época, né? E assim sucessivamente. Então a utilização das muitas vezes, a utilização da capital muitas vezes representa aí as nações, de modo que em muitas ocasiões Damasco representava a Síria, Nínive representava a Síria, Samaria representava Israel e Jerusalém a Judá. Então essas residências reais ficavam situadas nas capitais e nesses centros governamentais
e isso hoje não é diferente, né? É que era estabelecida a política, o tom moral que governava as nações viria desses palácios, né, dessas casas reais, né? Aí Miqueias vai, no tópico 2, Miqueias vai trazer as denúncias, né? As denúncias e exortações, né? Vai falar de corrupção, materialismo, de corrupção e materialismo, né? Esse negócio de corrupção é um verme, é um problema. Depois ele trabalha também a justiça, ou o juízo, aliás, e as promessas de Deus, né? Mas vamos trazer mais um conteúdo um pouco mais encorpado dentro dessa proposta. Como disse, para ter mais um pouco de consistência na sua aula, pegar mais corpo, né, na sua aula, você pode adquirir o livro. O livro é de apoio, né? Tá aqui o livro de apoio, importante, tá certo? Muito bem. Então, o fundo histórico de Miqueias, trazendo a questão do nome dele, conforme eu já disse, né? Ele vai ressaltar o perdão de Deus. Ele vai, como eu disse, ele é muito parecido com Isaías. Ele também andou 3 anos nu e descalço, assim como Isaías também andou 3 anos nu e descalço. Miqueias andou 3 anos nu e descalço, está escrito no capítulo de número 1, versículo de número 8 de Miqueias, tá certo? E também Isaías capítulo 20, versículo 2 e 3, informa que Isaías andou 3 anos no descanso. É mais comum se ouvir falar de Isaías, obviamente, mas quando vamos ler a palavra de Deus e de forma que vamos pesquisar, achamos sim com facilidade. Aí está o texto, você pode examinar depois, tá certo? Também vai trabalhar a certeza do juízo, que o Senhor traria aquele que persistisse em pecar. A sua mensagem ela coaduna com Romanos, né? Romanos capítulo 11, verso 22, e vai considerar e pôs a bondade de Deus, ou seja, seu livro foi escrito no ano 725. Essa data sempre ela causa frisson, porque datas, como eu já disse várias vezes, tanto no canal Rascunho da IBD como no canal Rascunho Teológico, as datas são sempre possibilidades, nunca se bate martelo. E como eu disse, ele era proveniente de Moresete Gat, né? Uma aldeia que ficava a cerca de 50 quilômetros, diverge 35 a 50 quilômetros do sudeste de Jerusalém, e era também de origem campestre, ou seja, era do campo, como também era Amós, né? Então a sua mensagem era dirigida ao povo do campo, enquanto Isaías pregava ao povo da cidade. Eu, quando trabalho a questão do Messias palaciano, que é o povo isaiano, e o Messias do campo, que era o povo davídico, né, que era da visão davídica. Daí vem a questão de Miqueias, que é a firma da caminhada do Messias campesino, ok? Jeremias fala de Miqueias no seu capítulo 26, versículo 18 a 24, nós vamos encontrar isso aí. Então, ao relembrar as profecias nos dias de Ezequias, ele vai fazer menção a Miqueias. A profecia foi influente no livramento da vida do profeta, né? Desse profeta maior, no caso, Jeremias, tá? Então, no começo do livro, ele vai fazer um apelo ao povo, e a profecia lamenta amargamente o estado de seus compatriotas, né? Sente-se muito aí foi onde ele falou da penitência de andar 3 anos nu e descalço, né? Ele sente muito pelo pecado do povo, ele chora dentro da sua tristeza. Aí Miqueias retrata aí a figura do verdadeiro intercessor, que se entrega inteiramente à chamada divina. A árdua tarefa aí tenta incentivar pecadores a buscar a Deus, né? Uma versão traduz o versículo seguinte, né? Aí nós vamos ver, eu tenho até um material de uma faculdade teológica que vai trazer uma exegese interessante do capítulo 1, muito interessante. Então o arauto ele vai salientar a queda de Samaria no versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Depois ele vai trazer a assolação também do Reino do Norte, principalmente a sua capital. Então
ele farei de Samaria um montão de pedras no campo e uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados e de todo o seu ídolo o farei uma ruína. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Não é? Então, dentro desse escopo de informação, Jerusalém não é esquecida aí, no capítulo 1, versículo 9. O porta-voz do Senhor, ele vai falar de forma bastante interessante e vai enumerar várias aldeias pequenas de Judá que se retratam aí a futura derrocada do sul, do reino do sul. Ele vai dizer: revolverei-vos em pó, em Bet-Leafra, cidade do pó. No versículo 10, passa, ó morador de Safir, cidade do deleite, no caso, em vergonhosa nudez, no versículo 11, a amargura de Zaamã, cidade de saída, não pode sair, o pranto de Bet-Ezel, cidade de remoção, tirai-vos do vosso refúgio, a amadora, a moradora de Marote, cidade da amargura, suspira pelo bem, versículo 12, e ele vai fechar aqui, aliás, ata os cordéis o carro, ó maratona de Laquis, cidade de cavalo, né, cidade do cavalo, e as casas de Aquzibe, cidade da decepção, serão para engano dos reis de Israel, né? Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradores de Maressa, cidade de posse, né? Em Miqueias vai demonstrar ao povo Judá que abandone a vida pecaminosa, a vida perigosa do pecado. Isso ele vai dizer no versículo 16, quando ele diz assim: serão levadas para o cativeiro, não é? Isso numa data futura. Então ele estava apresentando o que Deus avisara a ele, não é? Então esses líderes, o brado de Miqueias agora é contra aqueles que maquinam o mal, a luz da alva o pratica, ou seja, logo ao amanhecer. A ambição, a ganância eram seus deuses, vieram oprimidos, né? Oprimindo os outros, né? Então ele vai fazer os anúncios aqui. No capítulo 4 ele começa falando sobre que é aquele parecido com Isaías 2, não é? O monte da casa do Senhor será estabelecido. Desse monte, o monte Sião, o Messias reinará, suas leis e palavras procederão de lá, e as nações serão atraídas a Jerusalém restaurada. Aí essa frase é muito interessante porque ele fala da restauração de Jerusalém e aponta para o Messias, né? Daí ele começa a trabalhar. Ele vai falar do poder, não somente permanecerá a paz e prosperidade, mas continuamente, mas também o poder. O Senhor fará do seu povo uma nação poderosa. Glória a Deus, porque o Messias já está intrinsecamente ligado no texto, ou seja, o Cristo, né? Então Miqueias, contudo, ele vai informar de uma parte que foram levados para a terra, e será escolhida de forma poderosa uma nação cujo rei é o Messias, né? Os que cambaleiam, ou sejam, aqueles que estão de pés feridos, tanto marchar para o Calvário, serão chamados de volta a Sião e farão parte do povo glorioso do reino de Cristo. É o que está dentro do texto, né? Dentro do texto propriamente dito. No capítulo 5 ele fala sobre a esperança, não é? No capítulo 5 ele vai fazer a tratativa sobre a esperança, e podemos ver que o bojo de informação trazido por este profeta é que nos deixa bastante animado, né? Porque ele vai trazer um bojo de informação muito contundente, ok? Muito bem. Então, ainda trazendo algumas informações sobre o profeta Miqueias, né? Nós vamos ver que quem era o autor dele. Miqueias era natural de Morasete, uma aldeia aí que compreende 35 a 50 quilômetros de Jerusalém, do sudeste. Né? Quem foi que escreveu? Então Jerusalém matava os profetas, mas não os enviavam. Então eram enviados das regiões montanhosas, das ilhas rurais, das aldeias rurais. Então Miqueias profetizou durante o reinado de Peca e Oséias,
em Israel, e de Jotão também, enfim. Então, o que ocorre? Não temos muito não se bate o martelo, mas deduz que foi ele mesmo que escreveu, ok? Muito bem. Lembrando que existem os profetas orais, que só falaram e não profetizaram. No canal Rascunho Teológico tem essas informações lá. E os profetas, sequência aqui, né, sobre o livro de Miqueias, né, e assim sucessivamente. A denúncia está no capítulo 3, capítulo 1 até o capítulo 3. Depois ele vai trazer a consolação a partir do capítulo 4, versículo até o capítulo de número 7. Né? Ele vai falar do julgamento de Samaria, sua inescutável disposição da idolatria, sua incurável disposição para a idolatria, ou seja, eles praticavam isso sempre. Judá foi afetada por essa iniquidade, enfim. Depois ele vai trazer uma proposta sobre regentes civis, aí ele vai falar dos profetas e ele vai trazer aí a questão dos sacerdotes também. Sempre tem essa questão no meio. Depois, no capítulo 7, ele vai trazer a consolação. Né? Ele vai falar de uma administração universal, ele vai trabalhar toda uma proposta dentro de uma visão escriturística. Dentro de uma visão escriturística que vai nos aludir aí, por exemplo, a visitação universal. Ele fala a educação universal, a legislação universal, a evangelização universal, não é? Que é a palavra do Senhor de Jerusalém. A administração universal, ele vai dizer: o monte do templo, o Senhor, será restabelecido, né, como principal entre os montes. A visitação do povo, e os povos, eles acorrerão, né? A ela correrão, a visitação universal, e os povos a ela correrão. A educação universal, ele diz assim: eles nos ensinará os seus caminhos. A legislação universal, ele vai dizer: pois a lei virá de Sião. Na evangelização universal, ele vai dizer assim: a palavra do Senhor de Jerusalém. Na pacificação universal, ele vai dizer: nenhuma nação erguerá espada contra outra. Na adoração universal, ele vai dizer: mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus. Na restauração universal, ele vai dizer assim: farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. Depois ele vai trabalhar sobre a coroação universal, né, onde vai fechar o assunto aí. O Senhor reinará sobre eles, glória a Deus. Então, podemos observar que finalmente os inimigos são capturados de Israel, serão castigados. Isso começa a partir do capítulo 4. Então, os infortúnios que era trazido, né, vai durar até a segunda vinda de Cristo, o seu verdadeiro rei, que está escrito no capítulo 5, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Então, são informações importantes que precisamos estar sempre atentos, porque o Senhor, nosso Deus, Ele vai enviar socorro para aqueles que sofrem. Essa é a mensagem contundente, muito eficaz, que vai nos embasar aí em toda a nossa visão escriturística dos reinos de Judá e de Jerusalém. Né? Judá e de Jerusalém. Então, precisamos estar atentos a tudo quanto Deus fez e fará por aqueles que o obedecem, né? Mesmo quando Judá e Jerusalém estivessem naquela situação deplorável. Então, podemos observar que os pecados particulares daquele povo ali eram condenados. Qual era o pecado? Idolatria, feitiçaria, falta de honradez, corrupção universal e traição. Isso são totalmente condenados pela palavra de Deus. Né? As esperanças futuras é o estabelecimento do reino justo, né? A vinda do Messias Rei, conforme já disse no capítulo 5, a reforma e a restauração da nação, né? O triunfo completo da graça divina. Né? Então, esse livro ele foi citado por Jeremias, e no capítulo 3, verso 12, é muito parecido com Jeremias capítulo 26, versículo 16 até o 19,
Jeremias vai fazer a tratativa disso, né? Ele foi citado também pelo Sinédrio a Herodes o Grande, por ocasião do nascimento de Cristo. Em Mateus capítulo de número 2, versículo 5, ele vai citar a base de Miqueias capítulo 2, versículo de número 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E também por Cristo, foi citado por Cristo ao enviar os apóstolos, onde foi citado a passagem que está no capítulo 7, versículo 6, e foi citado em Mateus capítulo 10, versículo 35 e 36, né? Nós vamos ver que existe algumas passagens notáveis no livro, quando vai falar da definição da verdadeira religião, o anúncio do lugar do nascimento do Messias e Deus se esquece dos pecados dos crentes, não é? Está escrito no capítulo 7, verso 18, mas você precisa se arrepender, obviamente, não é? Então ele escreveu um livro a fim de advertir a nação a respeito da certeza do juízo divino. Então ele trouxe essas especificações aí. E nós temos aqui aspectos básicos que caracterizam aí o livro de Neemias, ou de Miqueias, aliás, né? Ele defende a semelhança, de Tiago, a causa aí dos camponeses humildes, explorado pelos ricos arrogantes, conforme está escrito no capítulo 6, versos 6 a 8, e Tiago, capítulo número 1, versículo 27. E em seguida, Miqueias ele vai se pronunciar a sua exortação, os mais graves e memoráveis acerca das exigências divinas, né, a Israel, que praticaste a justiça e amaste a misericórdia e andais humildemente com o teu Deus. Capítulo 6, versículo 8 de Miqueias. Outro aspecto básico interessante é que a parte da linguagem de Miqueias é austera, é direta. Ele mostra ocasiões e é eloquente, poética, com um complexo de uso de jogo de palavra muito forte. E vamos ver isso no capítulo 1, versículo 10 a 15. Não é? E também, outro aspecto interessante é como o profeta Isaías, né? Isaías 48, verso 16, Isaías 59, verso 21, Miqueias expressa nítida consciência do seu chamado a uma unção profética, por exemplo. Eu, porém, estou cheio do poder de Deus, do Senhor, cheio de juízo e de força. Capítulo 3, verso 8, ele vai dizer, ele tinha certeza disso, então ele exprimiu isso, ele expressou isso. Então, para declarar Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado, né? Então o livro traz aí também uma das mais gloriosas expressões da Bíblia sobre a misericórdia de Deus, né? Quando a sua graça, ele vai no capítulo 7, versículo 18 a 20, vamos ler esse texto, esse texto aqui, deixa eu abrir, pegar uma Bíblia aqui, capítulo 7, verso 18 a 20 de Miqueias, Vamos abrir aqui, vamos lá, Miqueias, capítulo de número 7, versículos 6 a 20, certo? Miqueias, vamos achar aqui o texto, eu estou numa Bíblia que é do meu filho, achei, capítulo 7, verso 18, diz assim, quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e que te esqueça da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Versículo 19 diz assim, tornará a apiedar-se de nós, e subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E versículo 20 fecha dizendo, dará a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Logo que o povo ouviu a palavra de esperança, entrou como flecha no seu coração, nos vossos corações, nos corações daquele povo, e eles já sentiam paz, né, de que o que Deus estava falando era veracidade, era aquilo que ele ia fazer, era aquilo que ele ia trabalhar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, você nota-se que o livro é maravilhoso, não é? Precisamos sim ler toda a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz, toda escritura divinamente é inspirada, ok? Então, o livro contém 3 importantes profecias
que são citadas em outras partes da Bíblia também. Uma que salvou a vida de Jeremias, capítulo 3, verso 12, está escrito, de Miqueias, e Jeremias confirma no capítulo 26, versículo 16. E outra diz respeito ao local onde o Messias haveria de nascer, não é? Que fala de Belém e Efrata, no capítulo 5, verso 2, e Mateus, capítulo 2, verso 5 e 6, confirma esta profecia, né? E outra ainda, outra mostra aí, como é usado o próprio Senhor Jesus, não é? No capítulo 7, verso 6, que é confirmado por Mateus, capítulo de número 30 e capítulo 10, versículo 35 e 36. Então, nota aí que o quanto é importante esse livro, né? Esses livros, principalmente, costumo sempre, como eu estou sempre falando aqui, o livro dos profetas menores, né? E assim sucessivamente. Nós vamos fechar aqui com a estrutura que apresenta-nos o livro. A mensagem do juízo, e nós temos aí 3 mensagens básicas, que a mensagem dele basicamente era ouve, pronto, teria que ouvir. Ele vai dizer, está escrito, né, a mensagem do juízo era ouve todos os povos, capítulo 1, capítulo 2. Mensagem de esperança, ouve chefes de Jacó, capítulo 3, versículo, aí, capítulo 5. E a mensagem-chave era a mensagem de perdão, ouve montes, capítulo 5, 6 e 7, certo? Então, nesse contexto, ele trabalha juízo e salvação, e juízo e salvação nos 3 textos. Miqueias, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 13, ele trabalha primeiro juízo, depois salvação. No capítulo 1, ele trabalha juízo, no capítulo 2 ele trabalha salvação. Miqueias, capítulo 3, versículo até o capítulo 5, ele trabalha também juízo e salvação. E Miqueias 6 e 7 ele trabalha também juízo e salvação. Tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue sobre as nossas vidas, nos orientando, né, trazendo a nós outros informações contundentes com respeito à sacrossanta palavra de Deus. O problema da injustiça social é um negócio que vem se proliferando o tempo todo, não é? Deixo aqui uma informação importante de uma organização mundial, a Oxfam, né? A Oxfam, ela vai nos trazer informações como anda esse tipo de coisa no mundo, esse tipo de injustiça no mundo. Então, quem puder acessar o site da Oxfam, é uma organização mundial que nos traz informações atualizadas, contundentes, não é? E você pode também contribuir com a Oxfam, tá certo? Tanto tendo informações, e eles passam informações muito claras, objetivas, que vai nos nortear sempre, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha para nos abençoar aí, ou seja, para nos permitir que o YouTube nos leve um pouco mais longe por meio da sacrossanta palavra do Senhor nosso Deus, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.